Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Estamos aqui nesta manhã para que possamos meditar na palavra de Deus, uma manhã especial para nós, uma manhã de ressurreição, uma manhã de alegria, de felicidade. Mas a meditação a qual queremos convidar os irmãos a estarem nos acompanhando nesta manhã é a meditação justamente que prepara-nos a alegria da Páscoa, ou seja, que prepara-nos para a alegria da ressurreição. Eu quero meditar, em outras palavras, sobre a última semana, ou seja, os últimos acontecimentos durante toda essa semana, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com os discípulos, e daqui extrair algumas lições. É óbvio e evidente que eu não vou aqui fazer a leitura de todos os textos, mas eu vou citar cada um deles para que os irmãos possam aí na sua própria casa, no conforto, privacidade, alegria e comunhão da família, estarem fazendo essa leitura, estarem compartilhando desses últimos eventos da vida de Jesus Cristo, dos discípulos, que muito tem a nos ensinar nesse momento, nesse instante. Antes de começarmos, vamos orar, pedir ao nosso Deus para nos abençoar com esse meditar aqui dos eventos finais desse instante de vida terrena aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor encarnou, ó Deus, vindo, ó Deus, a forma humana, adquirindo, ó Deus, para si a forma humana e vivenciando, ó Deus, a vida perfeita, ó Deus, como homem, como Deus, ó Deus, possibilitando assim que a tua justiça fosse satisfeita, possibilitando assim, ó Deus, a nossa salvação, o perdão irrestrito de todos os nossos pecados. Na meditação, ó Deus, desses últimos acontecimentos da tua semana, queremos, ó Deus, aprender do Senhor, extrair lições, ó Deus, para a nossa própria vida. Pois assim nós oramos, te pedimos e cremos, já agradecendo no nome de Jesus. Amém. Para guiar-nos por esta semana de últimos acontecimentos na vida de Jesus e dos discípulos, eu quero usar aqui o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Então, a primeira leitura que eu recomendo os irmãos a fazerem é no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo de número 11, tá? Capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 11, que é a porção de texto que narra sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal se dá através de uma viagem. Jesus viaja de Betânia, que era um povoado às proximidades de Jerusalém, até a própria cidade de Jerusalém. Os historiadores dizem que eram cerca de 3 a 4 quilômetros. Por isso, perfeitamente, essa viagem poderia ser feita nos lombos de um jumento, de um animal, até para não ter nenhum tipo de problema com aquele que estava se deslocando assim. Sabemos que pessoas percorriam no nosso tempo, aqui na nossa realidade, antes obviamente das estradas e automóveis, distâncias até bem maiores e bem mais longas em lombo de animais. Então 3, 4 quilômetros era a distância, ali é a distância entre Betânia e Jerusalém. E essa é a distância que Jesus percorre no lombo desse jumentinho, e ao longo desse caminho as pessoas, as multidões se aglomeram ao redor dele, do caminho pelo qual ele ia passar, e começam a exclamar: Hosana, glória a Deus, ao rei que vem, ao descendente de Davi que vem para reinar, glória a Deus nas alturas. Então estendem ramos, estendem capas, vestes sobre a estrada na qual Jesus passaria, para então glorificá-lo, reconhecendo a sua própria divindade, bem como o seu atributo de rei, do qual ele é digno. E sim, Jesus é rei, Jesus é soberano, e aqui exatamente é a primeira lição que devemos extrair: reconhecer a divindade, reconhecer o reino, reconhecer a monarquia do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas próprias vidas. Não sobre os aspectos tão somente externos, mas principalmente internos da nossa vida, porque não há nenhum tipo de dúvida de que a multidão que grita Jesus é rei certamente compõe, ou muitos daqueles compõem a multidão que grita, alguns dias depois crucificam. Então reconhecer que Jesus é rei é importante, fundamental, magnífico. Reconhecer que Jesus é rei sobre a nossa própria vida, entregando a ele o domínio da nossa vida, isso sim é importante e essencial para os filhos de Deus, para os súditos desse rei. Então, caminhando ainda pelo livro de Marcos, no capítulo de número 11, do versículo 12
até o versículo de número 19, nós temos o dia seguinte à entrada triunfal, na segunda-feira, podemos dizer assim, que é quando Jesus já retornou de Jerusalém para Betânia e vai novamente nesse caminho, nessa estrada. E então acontecem duas coisas interessantes. A primeira delas, a visão da figueira sem fruto, ou seja, a figueira em que ele aparentemente olha, enxerga nela ou percebe-se nela, desejoso de que nela se tenha fruto, mas vai até lá para que aquilo se torne uma lição para os próprios discípulos. E também a purificação final do templo, ou seja, a sua purificação do templo, quando ele chega no templo, percebe que o templo fora transformado ali em uma casa de comércio e não uma casa de oração. E é interessante porque essas duas lições, esses dois eventos estão intimamente ligados. A figueira sem fruto representando a nação de Israel, que já não conseguia glorificar a Deus, pois já tinha uma aparência de uma nação piedosa, de um povo piedoso, de um povo redimido, de um povo de um único Deus e obediente a Deus, mas cuja integridade, ou seja, a parte de dentro estava extremamente corrompida. Isso se demonstra no próprio templo, lugar sagrado de oração e consagração a Deus, fora corrompido de tal forma que as pessoas viviam do comércio que ali era gerado, no câmbio das ofertas, em condenar as ofertas que eram trazidas e vender as ofertas que eles indicavam ser as únicas corretas. Isso passa para nós, obviamente, algo que diz respeito à nossa vida com Deus, aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de religião. Religião não é algo sobre nós, religião é algo sobre Deus. Religião não é apenas e tão somente a tentativa do homem chegar a Deus, mas é a maneira pela qual o homem deve se portar diante de Deus, para então ter o favor de Deus, ter a graça de Deus no seu próprio coração, na sua própria vida. E sabemos que a religião não é baseada em obras, seja obras lindas e maravilhosas e atraentes de quem olha por fora. Por quê? Porque o nosso Deus enxerga aquele que está lá dentro, aquilo que está lá dentro, melhor dizendo, o nosso próprio coração. Então a religião não é um mercado de trocas, de favores, onde eu faço algo para Deus, ou penitência para o Senhor, onde eu troco e negocio com Deus ao meu bem querer, ao meu bel prazer, sempre obtendo vantagens. Não, a religião é sobre Deus transformar a minha vida de dentro para fora, fluir o meu coração, para que então possa ser e tornar-me com aquilo que a gente comentou bastante no retiro, frutífero para o nosso Deus, frutificando obras e frutos que glorifiquem ao próprio Deus e não a nós mesmos. É interessante que o capítulo continua e Jesus, a partir do versículo 27, é questionado mais uma vez pelos líderes daquela época, religiosos, acerca da sua própria autoridade para ensinar, e ele tem um novo embate com aqueles líderes. A partir desse embate ele profere a parábola já no capítulo 12, do versículo 1 ao 12, dos lavadores maus, bem como também o sermão profético que ele vai proferir lá no capítulo de número 13, e coisas que vão anunciar de forma profética os eventos daquela última semana, bem como os eventos que ocorreriam no ano 70, com a destruição de Jerusalém, e que ainda hão de ocorrer, obviamente, no retorno do nosso Rei, na volta de Jesus Cristo. O fato é que a lição que a gente pode extrair aqui é que os ensinamentos, tanto dos lavradores maus, como na questão da autoridade do batismo, ou do sermão profético, trazendo ali também a destruição do templo, são profecias do nosso Jesus que algumas já foram cumpridas, outras estão por se cumprir. Fato é que o nosso Jesus, que profetizou a sua morte, a sua ressurreição, a destruição do templo e outras coisas mais, cumpre aquilo que diz. Então não caia nessa de que Jesus está demorando, ou que de Jesus esqueceu da sua promessa de retornar. O Rei virá, aquele que cumpriu todas as suas promessas em vida, aquele que a sua palavra continua se cumprindo até os dias de hoje, também haverá de cumprir a sua promessa de retorno para buscar os seus, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar aqueles que estão preparados para o encontro com Ele. Nós temos então aqui, já no meio da semana, que podemos chamar ali entre quarta-feira, Jesus sendo ungido, e Marcos narra isso lá no capítulo de número 14, versículo de número 3, capítulo 14, versículo 3 até o versículo de número 9. Jesus é ungido, na casa de Simão, e
Ao mesmo tempo, no versículo 10 e 11, ou quase que simultaneamente a esse evento, ou logo em seguida a esse evento, Jesus é de fato traído, porque Judas então se encontra com os principais dos sacerdotes, negocia o preço e procura a partir dali então a boa ocasião para entregar Jesus. Então nós vemos dois eventos que são seguidos e que trazem duas lições importantes para a nossa vida, em qualquer que seja a área de atuação da nossa vida. Existirão pessoas que reconhecerão a nossa atuação e trarão sobre nós honra, trarão sobre nós elogio, trarão sobre nós palavras positivas, como terão também nesse mesmo momento, em momentos posteriores, pessoas que verão o nosso serviço, que verão aquilo que somos e fazemos e que terão inveja e que terão motivos dentro de si mesmos, não em nós, mas dentro de si mesmos, para nos traírem, para trazerem sobre nós dificuldades, ou seja, pessoas que ao longo do tempo nos aceitam e pessoas que ao longo do tempo nos rejeitam. Aceitação e rejeição. O próprio Jesus sofreu isso. Ele foi aceito por muitos, ele foi ungido por aquela mulher de uma maneira especial, mas ao mesmo tempo por um daqueles que andava com ele. Desde o início ele foi rejeitado, ele foi traído. Então isso aconteceu com Jesus, porque não aconteceria conosco. Não estamos livres também desses acontecimentos. Então precisamos estar com o coração firmado em Deus, porque somente Deus nos aceita por completo, se assim viermos a Ele através de Jesus, pela fé. Na quinta-feira, então, ainda no capítulo de número 14 do Evangelho de Marcos, nós temos a partir do versículo 22 até o versículo 50, a ceia do Senhor celebrada e eventos seguintes a esse. A ceia do Senhor celebrada com os discípulos, a dispersão de Judas no meio dos discípulos para então preparar o momento da entrega para Jesus, a saída de Jesus com os discípulos para orar no monte, no jardim de oração chamado Getsêmani, e o momento da prisão de Jesus, em que Jesus é entregue e Judas o aponta dentre os que ali estavam como aquele a quem ele iria beijar. Então ele beija a face de Jesus e entrega a Jesus dessa maneira, ou identifica Jesus para que os homens que ali fossem pudessem entregá-lo. Então começa a partir daquele instante ali o show de horrores da prisão de Jesus e de das outras coisas que viriam ocorrer a partir daquilo ali. Mas o fato é que esse caos que é iniciado depois desse momento de ceia, comunhão e oração, vejam, Jesus estava em comunhão com os discípulos, em oração com o Pai, convidando os discípulos para orarem juntamente com Ele, para intercederem justamente por Ele. Vem o show de horrores da prisão, todo o caos que sobreviria sobre a sua vida naqueles momentos ali finais. Em nenhum desses momentos o controle foge das mãos de Jesus. Tanto é que em meio aos embates da sua prisão, ali do momento em que ele fora preso, ele acalma os seus discípulos. Calma, Pedro, guarda essa espada, não reaja. Por acaso eu não poderia rogar ao Pai, e o Pai mandar uma legião de anjos para me livrar desse momento? Não. Então saiba de uma coisa, Jesus tinha o controle sobre tudo. Jesus não foi preso porque não podia se defender, ou porque os seus discípulos eram incapazes, ou porque fora uma força maior do que a dele. Não, a maior força em todo esse instante, em todas essas pessoas, era do próprio Jesus. A força de que desejar, querer completamente entregar-se para este momento, por mim, por você, pelos pecados de toda a humanidade. Então Jesus literalmente se entrega. Na sexta-feira então nós temos o julgamento, um julgamento que ocorre ainda durante a madrugada, à noite, não sabe se é o certo, mas o certo é que imediatamente ao amanhecer do dia, como vai narrar o capítulo de número 15 do Evangelho de Marcos, já entregue Jesus para as autoridades, que convenhamos ali estavam representando Roma, Pilatos e tudo mais, e então Jesus é entregue para que a sua sentença seja declarada, para que o que haveria de acontecer com ele fosse destinado por essas autoridades. O fato é que ele então é entregue nas mãos dos soldados, depois da sua sentença dada, ele é ridicularizado, ele é violentamente agredido, ele é crucificado, e horas depois de ser então crucificado, ou seja, cravado todo o seu corpo
na cruz ele morre, ou seja, ele vem a óbito, a falecer. Então o peso que era sobre nós, o cálice da ira de Deus é derramado integralmente, inteiramente, completamente sobre a pessoa de Jesus, e ele toma sobre si todo esse cálice. É sobre esse cálice que ele ora ainda lá no Getsemane, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Não era apenas tão somente a crucificação em si, ou a morte em si, mas sim a ira de Deus sendo derramada sobre a pessoa de Jesus, para que ele então se fizesse maldição, para que ele então se fizesse pecado, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa de todos os nossos pecados. E aí Jesus morre, o seu corpo é retirado por José de Arimateia e Nicodemos. Isso é o que vai narrar os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que acompanham esse evento final de forma paralela. E no sábado, aparentemente, a gente não tem nenhuma descrição do que haveria ocorrido, e até nisso nós podemos extrair lição, porque um sábado que é de um sábado de aparente silêncio, porque a morte foi ali o fim, pelo menos diante da visão inicial dos discípulos e de todos que acompanharam aquele evento, a morte foi o fim. O sábado é um sábado de luto, um sábado de silêncio, um sábado de dor, um sábado que provavelmente não passa. Os discípulos esperavam aquele dia passar amedrontados, com medo de quem poderia ser a próxima vítima daqueles judeus e de todo o Império Romano que estava ali sob a influência dos líderes judeus, prontos para crucificarem mais um. Mas o fato é que, irmãos, Deus trabalha mesmo quando não fala, ou seja, mesmo quando aparentemente nada está acontecendo, mesmo quando aparentemente as coisas estão em silêncio, mesmo quando aparentemente para nós parece não haver nada de novo acontecendo, Deus está trabalhando. Eu vou resumir isso com uma frase: é muito mais importante, veja bem, é muito mais importante escutar o silêncio do Senhor do que as muitas vozes do nosso coração. É muito mais importante escutar o silêncio do Senhor do que as muitas vozes do nosso coração, porque as nossas vozes podem ser de medo, de decepção, de frustração, como os discípulos que pegam o caminho para Emaús, ou seja, dizer: eu já vou embora porque Jesus morreu, então se Jesus morreu já não tem mais esperança, como os discípulos que querem retornar para aquilo que faziam anteriormente, encabeçados por Simão Pedro, que diz: vamos pescar, porque para nós já não resta mais nada o que fazer a não ser retornar para a nossa atividade de pesca, a qual tínhamos antes de conhecermos a Jesus. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo aquilo que deveria ser feito e preparando-se para o momento exato. E o momento exato é exatamente esse: domingo pela manhã, domingo pascal, domingo da ressurreição, ou seja, um momento em que a morte não é o fim, mas que a morte literalmente ganha vida, em que Jesus ressurge não como uma forma espiritual incompleta, diferente daquilo que era, mas ressurge de forma gloriosa, pois o seu corpo não fora encontrado no sepulcro, o seu corpo não fora contado entre os mortos que morreram e que viveram ali, que foram ali se decompondo. Não, o seu corpo ressurge de forma gloriosa, o seu corpo novamente volta à vida e traz com isso esperança e alegria para todos nós. Por isso devemos ter alegria. Isso está lá em Marcos 16, de 1 a 20. Jesus que ressurge é o Jesus que traz alegria, que repreende a incredulidade dos seus discípulos, que repreende aqueles que têm o coração ainda endurecido, que não conseguem crer no poder de Deus para transformar aquilo que está morto em algo vivo, em algo que é para a glória do próprio Deus. Jesus ressuscitou, aleluia, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Que o Senhor possa trazer sobre a sua vida nesse instante essa mensagem renovada de que porque Ele vive, porque Ele venceu a morte, nós, no nome dEle, no poder que Ele concede, também a venceremos. Teremos a alegria de morrer, mas de ter
a certeza de que o Senhor nos ressuscitará, assim como Ele fez com seu Filho. E ressurreto, então, e imponente, completo, como sempre fora, cumprida toda a sua missão, Ele dá instrução aos seus discípulos e volta para perto do Pai. Assim que o livro de Marcos termina. O livro não termina, a história não termina com Jesus que fora derrotado, com Jesus que fora morto depois de humilhado, com Jesus que tem a sua vida interrompida. Não, o livro termina com Jesus ressurreto, reinando à destra do Pai, esperando de forma paciente, mas ao mesmo tempo com expectativa muito grande, o dia em que o Pai dirá: volte para buscar os seus. Que possamos, como igreja do Senhor, estar firmados nessa esperança, nesta alegria, vivermos aqui como se o nosso encontro com o Senhor fosse imediatamente agora, porque certamente o Senhor estará vindo nos buscar, o Senhor estará se encontrando conosco e cumprindo todas as suas promessas sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, lembrando que a Páscoa é vida, ressurreição e esperança para todos nós. Deus vos abençoe. Amém?